Deus não muda. O Começando Bem o Seu Dia de hoje, quinta-feira, tem início, dá continuidade à série de mensagens, os desafios de relacionamentos saudáveis. Hoje a gente vai falar sobre o Deus que não muda. Olhe para a palavra de Deus junto comigo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não preciso falar mais alguma coisa? Ele não muda, não há sombra de variação, nem mudança, nenhuma das promessas do Senhor falha. Só para você ter uma ilustração, existe uma estrela nos céus, é óbvio, né? Chamada de Polaris. Essa estrela, ela foi muito utilizada por navegadores durante milênios. Por que usavam a Polaris? Porque ela é uma estrela que tem um ponto fixo como referência no céu noturno, enquanto outras estrelas costumam se movimentar, vamos dizer assim, ao longo da noite, a Polaris não, ela permanece fixa, né? Estude um pouquinho mais sobre essa estrela Polaris e você vai entender. Mas ela era usada, ou foi usada durante milênios, como navegação, como referência para os navegadores por causa da sua permanência, né? Dentro da constelação, dentro do céu, no céu. Agora, quando a gente olha para Jesus, né, dentro de um mundo com tantas mudanças, o tempo todo tem uma mudança constante nas falas, nos pensamentos, nas ideologias, na educação, nas leis, é tanta mudança, mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem nele o nosso ponto fixo, eterno, imutável, e isso traz segurança. Pelo menos uma coisa eu digo para vocês aqui, uma delas: no mundo onde tudo muda, onde ensinamentos mudam, a gente hoje olha para as leis, a gente olha para o comportamento humano, a gente olha para as ideologias, a gente olha para um conceito de família, a gente olha para a ideia de relacionamentos íntimos e a gente vê tanta mudança, aberração, perversão, confusão, e a gente olha para tudo isso que vive mudando. E eu não estou dizendo mudando para o bem, não, mudando a maioria das vezes para o mal. Infelizmente, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente encontra nele uma estrutura inabalável, fixa, que aponta o meu coração e o seu para a eternidade. Se você anda confuso, sem saber o que fazer em alguma área da sua vida, procure a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia lá o Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Leia a primeira carta de João, 1 João, leia todo o texto. Leia os capítulos de Tiago, da carta de Tiago, e veja ali os ensinamentos, os mandamentos, os conselhos, as verdades bíblicas imutáveis que dão segurança e consistência para a vida de qualquer ser humano, e aplique isso para você. E aí você vai ter segurança não só em tomada de decisões, mas você vai ter segurança quanto à sua estrutura interior, como pessoa, como gente, em todas as áreas. Na área de relacionamento com pessoas, na área de relacionamentos profissionais, na igreja, onde quer que seja, você vai ter segurança. É um dos ensinos que eu trago aqui para você, né, falando sobre esse desafio. Uma outra é sobre milagres. Hoje eu vejo muita gente de igreja quase que abandonar a ideia, a verdade de um Deus que nunca muda na operação de milagres. Eu sei que a medicina cresceu muito, se desenvolveu bastante, mas olha, com muito respeito a todo médico em todas as áreas, mas existe um ponto limite para a medicina, mas não há limites para o poder de cura, para o poder de operar milagres que só existe no nome de Jesus. O mesmo Deus que operou milagres ontem é o mesmo Deus que age hoje. E se você não consegue encontrar resposta dentro dos conceitos
médicos, clínicos, nunca se esqueça de que Deus promete que aquele que colocasse a vida nas mãos dele, ele receberia uma palavra. Ele mesmo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. O problema é que o nosso conceito de cura é muito pequeno, ele é finito, ele é circunscrito a essa vida. Mas na realidade, o conceito de cura divino é apontar Eduardo, apontar você para a eternidade. Porque diz a palavra que quando nós formos arrebatados com Cristo, entre as nuvens, se estivermos vivos ou se já estivermos dormindo em Cristo, nós seremos ressuscitados, ali não haverá mais choro, nem pranto, nem doença, nem enfermidade. Esse é o conceito mais amplo, mais profundo do milagre e da cura sobrenatural. É aquela que vai se dar para a eternidade. E uma última coisa que eu diria para você aqui sobre o Deus que não muda é sobre a imutabilidade de Cristo. Ele não muda. Jesus Cristo é o nosso fundamento de segurança. Você quer ser uma pessoa que não vive confusa, insegura, inquieta, seja uma pessoa constante na palavra, constante na presença de Deus, constante na comunhão com o Espírito Santo. Nisso é que reside a sua capacidade de viver uma vida inabalável. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Ele é a sua rocha. Ele quer ser a sua rocha se ele não é. Ele quer ser o seu fundamento se ele não é. Ele quer ser a sua pedra de esquina se ele ainda não é. Ele quer ser o Senhor da sua vida se ele ainda não é. Porque se ele for e você estiver vivendo uma vida de insegurança e de incertezas, eu poderia dizer para você que você não está tendo com muito carinho a comunhão que você pode viver e experimentar com Jesus Cristo. Amém? Um pensamento aqui de Max Lucado. Ele disse o seguinte, Max Lucado: há conforto em saber que o Deus que segurou a mão de Abraão segura a minha hoje. O mesmo Deus que segurou a vida e o coração de Abraão, patriarca, milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que está estendendo a mão dele hoje para você, para dizer: não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo. Amém? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós voltamos para encerrar o programa de hoje, quinta-feira. Estou começando bem o seu dia. Tudo tem um começo, e alguns começos mudam o destino de milhares de pessoas. O lugar onde a visão nasceu, o momento em que tudo mudou, o início de um legado que alcançou cidades, nações e milhares de vidas. Agora é hora de voltar às origens, voltar ao lugar onde tudo começou. Chega de acomodação espiritual. Por que eu tô travando uma batalha que nunca acaba? Você é templo e morada. O Espírito Santo não te visita, ele te habita. Quantas vezes a gente faz um monte de coisa pra Deus, mas a gente não tá com Deus? MBA Conference 2026, onde tudo começou. E aí, foi uma bênção para você ouvir um pouquinho sobre o desafio para um relacionamento saudável, sabendo que Deus não muda, não varia. Nós estamos terminando o programa de hoje, mas eu quero deixar aqui alguns agradecimentos para pessoas que têm estado conosco constantemente. O Wesley Papa Mike sempre está conosco, Pastor Ribanilson, Orisvaldo Fontes. Quando eu for a Belém novamente, vou ficar na casa dele, já estou me convidando. Urias Castro, Sulaira,
Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês mesmo. Um beijo no coração, que o Espírito Santo continue fortalecendo a vida de vocês, tá bom? O programa tem ido ao ar, você sabe disso, de segunda a sábado pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, e tem a reprise do programa meia-noite, se você não conseguiu assistir 6h30 da manhã pela TV, mas a gente também vai ao ar pelo canal do YouTube a partir de 6h30 da manhã, e de vez em quando, eu não sei se todo dia, mas de vez em quando lá no TikTok, o Léo ele publica um short, um corte do programa Começando Bem o Seu Dia. Mas nós também temos o nosso canal no WhatsApp. Se você quiser acessar o nosso canal, fazer parte da nossa comunidade, aponte a câmera do seu celular, porque é QR Code que vai aparecer aí, ou está aparecendo, e faça parte dessa comunidade que não para de crescer. Agora, em relação ao YouTube, eu pediria para você nunca deixar de curtir. É muito bom esse retorno, é muito bom para a gente ter um retorno da sua parte, talvez um comentário, mas também não deixe de se inscrever, né, no nosso canal do YouTube e de ativar o sininho de notificações para você receber as nossas mensagens sempre que elas forem ser postadas, tá bom? Um beijo no coração, até amanhã, sexta-feira, com a série de mensagens, os desafios de uma vida saudável ou de relacionamentos saudáveis. Fica com Deus.